Hoje eu vou contar uma história que parece um conto de fadas, mas não é. Quer saber que história é essa? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje eu queria contar pra vocês a história de Esther. Essa história começa com um rei e uma rainha. O rei se chamava Assuero e a rainha se chamava Vashti. E um dia essa rainha chamada Vashti, ela desobedece o rei e por isso ela é destituída do trono. E por causa disso acontece uma seleção entre as moças do povo para que fosse eleita uma nova rainha. Então são apresentadas as moças mais bonitas e elas ficam em preparação durante 12 meses e depois desses 12 meses de preparação, uma a uma vai se apresentando diante do rei. E entre essas moças estava uma moça órfã e judia chamada Esther. E Esther, quando se apresenta diante do rei, o rei se apaixona por ela, o rei, se apaixona por ela e ela se torna a nova rainha. E o rei tinha entre os seus homens de confiança um homem chamado Hamã, que era um homem perverso, um homem que era muito vaidoso, que tinha muita sede pelo poder. E por onde Hamã passava, por causa dessa proximidade dele com o rei, as pessoas se curvavam diante dele, exceto um homem chamado Mardoqueu, que por acaso era o pai adotivo de Esther, aquele que criou a rainha Esther. E Hamã, fica tão ofendido porque Mardoqueu não se curva diante dele que ele planeja uma vingança. Mas uma vingança não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. E aí Hamã lança a sorte e marca um dia para a destruição de todo o povo judeu, para que os bens dos judeus fossem roubados, para que homens, mulheres e crianças fossem aniquilados. E aí ele vai, Hamã conversa com o rei e faz o rei assinar um decreto, autorizando esse massacre. E Mardoqueu fica sabendo, porque ele é judeu, ele fica sabendo que essa data do massacre está marcada e ele fala com Esther. Ele fala: Esther, você precisa fazer alguma coisa, porque se você não fizer alguma coisa, Deus vai dar o livramento de outra parte, mas você não vai se safar. Quem sabe Deus não te colocou nessa posição de rainha para que você faça alguma coisa. Só que tinha um grande problema, Nessa época ninguém podia se apresentar diante do rei sem que fosse chamado. E se Esther fosse diante do rei e o rei se desgostasse disso, ela poderia ser executada. Então Esther pede para Mardoqueu, pedir para o povo judeu inteiro fazer jejum, e a própria Esther jejua também. E aí ela toma coragem e vai se apresenta diante do rei, e o rei estende o cetro para ela e tem misericórdia dela. E o rei fala para ela: Esther, o que você quer? Se você quiser até metade do meu reino eu vou te dar. E aí Esther fala assim: rei, eu queria que você e Hamã viessem para um banquete que eu preparei. E assim acontece. O rei e Hamã aparecem no banquete, de Esther. E enquanto eles estão lá tomando vinho, comendo, o rei fala para Esther novamente: Esther, o que você quer? Se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. E aí Esther fala: rei, eu quero viver, porque existe uma sentença de morte contra mim e o meu povo. E aí o rei fala: quem fez isso, E aí Esther fala: foi Hamã. E aí Hamã é preso, executado. Mas aquela sentença que foi proferida contra o povo, aquele dia de morte, de massacre, ele não pode ser revogado, porque as leis lá diziam que aquilo que era selado, com o selo do rei, não podia ser revogado. Então nem o próprio rei podia desdizer aquilo que ele disse. E aí o rei fala para Esther: faz como você quiser. E aí Esther manda um recado para todo o povo judeu dizendo: se preparem porque vocês vão poder se defender, vocês vão poder lutar nesse dia.
E assim acontece. O povo judeu passa por esse dia lutando e eles vencem todos os oponentes deles. E essa é a mensagem de hoje, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente fica se perguntando por que eu tô passando por essa situação? Quando na verdade a pergunta que a gente deveria fazer é como? Como eu vou sair, né? Como eu vou lutar com o gigante? Como eu vou sair da cova do leão? Como eu vou sair da fogueira? Como eu vou sair, né? Talvez Deus não te livre de algumas situações, né? E como, né, a gente vê na Bíblia, inclusive com Jesus, né? Jesus, quando tá lá no Getsemane, ele fala pra Deus, né? Se der, afaste de mim esse cálice, né? E esse cálice não é afastado de Jesus. A gente sabe que Jesus passou pela cruz, mas ele venceu e ressuscitou, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Talvez Deus não te poupe, né, do que você tiver que passar, mas ele vai com você. Em várias partes da Bíblia a gente ouve falar: ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo. E é isso que eu quero te falar hoje: ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo. Talvez ele não te poupe, né, de passar pela guerra, mas ele vai contigo para que você possa vencer, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, guarda ela no fundinho do seu coração, se lembra dela no tempo da tribulação, tá bom? Vocês viram que a gente chegou a 350 inscritos? Espero que vocês sejam deles, mas se você não for, por favor, se inscreve, faz seu comentário aí, eu vou amar responder, tá bom? Eu te vejo na próxima terça-feira, às 18 horas, mas na quinta e no domingo o Bru tem uma palavra para abençoar seu coração.